Olá pessoal, mais uma vez eu estou de volta para nós dialogarmos. Algumas pessoas me fizeram a seguinte pergunta: Pablo, por que você não aparece nos vídeos? Por que você não se grava? A resposta é simples: porque eu sou feio. E aí eu fiquei refletindo sobre esse assunto e é por isso que nós vamos tratar esse tema hoje: o anonimato e o interesse pelo oculto. O lugar que nós vemos atualmente que mais tem anônimos é a internet. E ao meu ver, são por dois motivos. Primeiro, segurança. Quando você coloca o seu rosto na internet, muitas pessoas te veem de várias partes. Se você vê esses youtubers famosos, os artistas de televisão, os cantores, eles não podem nem sair de casa, que as pessoas reconhecem, aí tiram fotos, querem conversar, pedem autógrafos. Então, as pessoas que preferem não se expor é para sua segurança. E assim, fazendo um comentário, esse mundo midiático, de televisão, mundo artístico, é um mundo que vende a imagem da celebridade e as pessoas compram, o público compra de tal forma que aquela celebridade vira o seu ídolo, né? Elas idolatram, vira o seu ídolo e acompanham a celebridade, o que ela faz, aonde ela vai, o que ela come. É algo assim impressionante. E essas celebridades vivem da sua imagem, né? E tem um autor chamado Baudrillard, ele fez aquela obra Simulação e Simulacro, que inclusive inspirou os criadores de Matrix. E ele fala disso, né, da internet, que isso tudo é uma simulação. E a simulação, ela não é o real, ela tenta imitar o real, e ela se parece tanto com o real que ela vira o real e o que é real desaparece. Por exemplo, quando nós vemos um comercial de uma fabricante de automóveis, nós vemos um carro, uma pista. A pista numa estrada. A pista está lisinha. Ali não tem animais, não tem outros carros, o carro não tem poeira e tem até uma trilha sonora. Aquilo ali não é um carro, não é uma estrada, é uma tela, uma televisão. E o real, a realidade, não é daquela forma. Aquilo ali é uma ilusão.
Por exemplo, quando nós abrimos as redes sociais, por exemplo, o YouTube, nós vemos muitas pessoas, nós vemos muitas faces, nós ouvimos essas pessoas, vemos e até interagimos, mas elas não estão ali. Elas existem, porém não estão ali. Então isso tudo é uma simulação. E é muito complicado uma pessoa se expor nesse mundo atualmente, onde é muito fácil você ter acesso à imagem, né? Então, algumas pessoas preferem segurança. Já outras preferem o esconderijo. Elas preferem se esconder atrás do anonimato. Por exemplo, pessoas que os haters, né, que as pessoas comentam aí, são perfis de pessoas, perfis falsos, de pessoas que ofendem, perseguem aqueles que estão expostos na internet. Isso é um exemplo de pessoas que usam o anonimato para se esconder e para fazerem o mal, para fins maléficos, né? Nós podemos até fazer aqui uma analogia, o herói e o vilão. O herói, ele se esconde por trás da máscara para preservar a sua identidade. Ele não quer ser descoberto porque ele tem uma vida comum, né, no meio social. E também para proteger os seus, porque ele luta contra o mal. Ele está no meio daquela luta entre o bem e o mal. Ele está tentando alcançar a justiça. Ele está praticando a justiça, né? Já o vilão, pelo contrário, ele usa a máscara, o anonimato, para fazer o mal. Ele se esconde, ele preserva a sua identidade para poder fazer o mal. Para não ser pego quando ele estiver fora da máscara. Agora, o anonimato sempre esteve presente na história da humanidade. Por exemplo, se nós formos para o campo da estética, especificamente para a literatura, nós vemos o uso de pseudônimos. Por exemplo, aquele autor que escreveu Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll, ele não se chama Lewis Carroll. Na verdade, o nome dele é Charles Dodge. Inclusive, ele foi um clérigo anglicano da Igreja da Inglaterra. Então, ele preferiu colocar esse nome, Lewis Carroll. Inclusive, alguns falam que o L e o C, porque quando você fala em inglês, as iniciais do nome, Lewis Carroll, é LC, LC, e isso se remete a Alice
né? Outros também, como aquele que escreveu a distopia 1984, George Orwell. Até na Bíblia, eu não vou entrar aqui nessa questão, porque isso vai ser tema para um outro vídeo, que é até um assunto delicado, porque eu vou falar de uma tradição religiosa. Mas até a Bíblia, fala um pouco aqui, até a Bíblia tem certos livros que a tradição diz que um livro ou outro foi tal autor, mas na verdade não foi. Com os avanços da teologia bíblica, com a criação do método histórico crítico, se descobriu que certos livros não foram escritos por certos autores. Foram escritos por autores de outras épocas, ou também autores que participaram do grupo daquele autor, pertenciam à comunidade daquele autor, e colocaram o nome daquele autor na autoria para o escrito ser bem recebido. Porque o nome de uma pessoa tem peso. Por exemplo, o argumento de autoridade. Você argumenta citando um intelectual, um autor, uma personalidade, porque aquela pessoa tem um peso naquela área, naquele saber. Então isso foi feito, né? Também, se a gente for ver na história, por exemplo, nos carnavais europeus, alguns historiadores dizem que o uso da máscara, por exemplo, aqueles bailes, o carnaval em Veneza, quem vai para Veneza compra máscara para pendurar na parede. O uso de máscara foi para que não houvesse a distinção entre o rico e o plebeu, e o pobre. E ali até tinha a possibilidade dos dois se encontrarem, né? Tem outros que dizem que também que tinha um objetivo o uso de máscara para que a pessoa que usasse a máscara ela pudesse se esbaldar, pudesse cair na gandaia. Então por isso usava a máscara, para se esconder, para poder não ter retaliação, poder não ser descoberta, né? Até passar vergonha, né? Então você vê que essa questão do anonimato sempre esteve presente. E assim, agora indo para a área do oculto, aquilo que está mascarado, que está oculto, que está encoberto, coberto, isso de certa forma atrai as pessoas. O ser humano, ele tem um desejo para saber aquilo que está em oculto, para descobrir, né, aquilo que está coberto. Ele quer descobrir, ele quer saber. Por isso que o saber, ocultismo, muitos intelectuais, Freud, até o grande líder do Império Nazista, Hitler,
ele estudou ocultismo. O ocultismo é um saber místico que atrai por causa do que está em oculto, do que é misterioso. Na nossa cultura até satânico, né? Macabro. Então, o oculto, de certa forma, ele chama atenção por causa disso. Tem um texto do livro O Nascimento da Filosofia, do George Collier, o texto chamado O Patos do Oculto. Patos de paixão, de sentimento, patologia, né? De paixão. Ele vai falar aqui, ele vai iniciar o texto falando sobre um enigma que Homero escutou. Homero, ele estava numa praia e ele viu alguns pescadores que estavam catando piolhos, tinha esse costume nesse contexto, e Homero pergunta se tinha alguma coisa, e aí os pescadores não tinham pescado nada, e eles lançam a seguinte frase, o seguinte enigma: o que pegamos, deixamos, o que não pegamos, trazemos. Ora, se você pega alguma coisa, você traz. Mas aqui, os pescadores falam que não. O que pegamos, deixamos. Se você pega, você traz, você não deixa. E aí Homero começou a pensar, e ele não conseguiu descobrir. Ele ficou triste e morreu de desgosto. Olha só como o oculto fez com que Homero morresse. Porque o papel do sábio é decifrar o enigma. O filósofo, de certa forma, ele sempre precisa achar, ele sempre está à procura de algo que está por trás das coisas, aquilo que está em oculto. E quem resolve o enigma é Heráclito. Heráclito diz que aquilo que os pescadores estavam se referindo é piolho. Olha só, a coisa bem fútil, né? Piolho. O que pegamos, piolho, né? Eles estavam catando piolhos. O que pegamos, deixamos. E o que não pegamos, trazemos. Trazemos aonde? Em nossas cabeças. Piolhos. Mas Heráclito, ele vai além. Ele vê que tem coisas que nós podemos trazer sem termos pegado. Por exemplo, o conhecimento. Quando você tem o conhecimento e você vai para algum lugar, você não pegou o conhecimento, porque o conhecimento não é palpável, mas você levou. Quando uma pessoa chega e uma pessoa tem conhecimento, chega num lugar,
ela não veio, por exemplo, eu estando nesse lugar, ela não veio com um conhecimento à mostra, porque não é palpável, não é material, mas ela trouxe. Então, Heráclito ele vai trabalhar aqui com contraste, né? Ele trabalha com contraste, inclusive isso faz parte da sua dialética e no futuro iria influenciar Hegel. Mas aquele que é filósofo, ele se interessa pelo oculto. E hoje eu trouxe uma pintura, essa pintura aí, do René Magritte, que é um pintor belga, surrealista. E se você observar essa pintura, uma pintura magnífica, que é conhecida, é usada na cultura pop. É uma pintura que tem um homem, você consegue vê-lo, mas você não vê ao mesmo tempo, porque na sua face tem uma maçã. Tem até uma mureta aí que me remete a Urca, né? A mureta da Urca, no Rio de Janeiro. Mas enfim, voltando. Você olha para essa pintura e você vê o homem com um sobretudo, gravata, um chapéu, mas ao mesmo tempo que você consegue vê-lo, você não o vê, porque você não está vendo o seu rosto. Esse homem é o autorretrato do pintor. Mas até você ver o pintor, se você não vê o pintor, você não vai saber como é o homem, olhando apenas para a pintura. Então isso traz um desconforto, né? Porque por causa da curiosidade daquilo que está em oculto. Já diz a frase, a curiosidade mata. E isso, de certa forma, nos prende tanto que eu não sei se você percebeu, mas o braço esquerdo desse homem está ao contrário. Está virado. Então, essa pintura é mais ou menos uma mágica, né? O mágico, o ilusionista, ele leva os nossos olhos para um lugar, chama a atenção na manipulação, ali na performance com as mãos para um lugar, enquanto no outro ele está fazendo a mágica. Então assim, o que está em oculto, e no caso da mágica, quando nós vemos e não descobrimos, nós ficamos encantados, né? Perplexos. Como ele fez isso? Está em oculto. Então, aquilo que está em oculto nos interessa. É um caso para se pensar, tá bom? Esse foi o nosso diálogo de hoje. Vejo vocês em breve. Um abraço.